Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou hoje, dia 22 de fevereiro de 2014. Durante esta semana, realmente eu não tive nenhuma entrada no mercado. E não tive nenhuma entrada no mercado porque, primeiro, o mercado esteve durante esta semana numa fase range, muito sideways, em fases de consolidação, entre ranges muito curtos, de 60 pips, 100 pips, durante toda a semana. Portanto, não houve realmente uma tendência de mercado. O mercado esteve a consolidar, como que a descansar dos movimentos de semanas anteriores e agora sim a preparar-se para novos impulsos no mercado. E por isso eu não tive nenhuma entrada realmente nova durante esta semana no mercado. Aproveitei isso sim, acompanhei as duas entradas que eu tinha feito a semana passada no par euro-dólar, se bem se lembram, se forem ver o vídeo da semana passada das minhas negociações, podem ver precisamente que eu tinha deixado duas entradas em aberto, baseadas obviamente na nossa análise técnica, do nosso curso técnico de negociação, e que eu não me custa nada voltar a relembrar essa minha análise. Portanto, não vos vou para já dizer como é que como é que terminaram as negociações, vou sim iniciar então por recapitular a análise que tínhamos feito a semana passada e porque que entramos nestas duas posições. Bem, se bem se lembram, vamos voltar aqui ao lado esquerdo. O preço tinha andado num sideways e depois teve um spike up, continuou a sua rotação acima da M55, continuou o seu uptrend e chegou a um nível no qual começou a sua retração. Portanto, a razão mais que suficiente para nós projetarmos um potencial padrão ABCD. Mas antes disso, o que nos fez entrar precisamente nas negociações foi precisamente o aparecimento de uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador TDI. Nós fizermos a projeção FIBO deste fundo a este topo, podemos ver que o preço veio precisamente à retração 168 de Fibonacci, no qual não conseguiu passar para o downside, o que nos permitiu concluir. E inclusive também tinha aqui esta linha traçada de suporte, já vinha de níveis anteriores, o que nos permitiu concluir que estaríamos obviamente presente perante uma potencial oportunidade de compra para terminar o segundo leg CD baseado no nosso padrão técnico de ABCD. Portanto, a projeção foi feita para potenciais níveis com a nossa ferramenta de extensão FIBO, deste fundo novamente a este topo, que nos deu vários valores, que obviamente em confluência com os nossos níveis previamente traçados já de os NCs, níveis-chave de suporte e resistência do nosso gráfico, nos permitiu ter uma ideia, uma noção de onde poderia ser o término deste up move. Portanto, eu entrei aqui, esta ordem que foi dada às 3 da manhã, obviamente eu não estava presente, mas foi uma ordem que eu tinha deixado um buy stop, porque esta caixinha de consolidação com o sinal válido de cruzamento do nosso TDI me permitiu concluir que quando a primeira vela rompesse precisamente para cima desta pequena resistência que estava aqui formada, portanto nós poderíamos calmamente e tranquilamente entrar em conformidade num buy com o nosso primeiro stop precisamente abaixo desta estrutura de mercado que coincidiu igualmente com a retração 61.8 FIBO. A minha segunda posição foi baseada precisamente numa negociação de continuação de tendência, visto que houve a rotação da ação do preço acima da M55 e aí sim o nosso TDI bem acima da linha 50, bem acima da linha de mercado e sempre a linha de RSI em cima da linha de sinal. Portanto, mais uma entrada válida, esta sim feita por volta das 9 da manhã, quando eu já estava presente na minha trade station, e com os nossos dois targets, da primeira posição uns pips
abaixo do primeiro nível de extensão FIBO 127.2, que também coincidiu com uma resistência menor que já vinha de tempos anteriores, e o meu segundo target da segunda posição, na conclusão do padrão ABCD, como vocês podem observar, quase confluência total com o nosso segundo nível de take profit de 144 da extensão FIBO. Portanto, a análise acho que está feita, não há muitas dúvidas, e eu agora vou tentar vos mostrar qual é que foi o percurso do preço durante a semana que iniciou. Como vocês podem ver, o preço subiu acima desta estrutura. Depois da nossa entrada, andou a tentar romper esta estrutura criada aqui, uma resistência forte, que coincidiu com este topo. Finalmente conseguiu passar para o upside, sempre acima da EMA 55, como podem observar, e finalmente conseguiu chegar ao nosso primeiro target e 2 horas mais tarde ao nosso segundo target. Uma negociação fabulosa, que eu, antes de continuar, vou-vos mostrar na minha cábula o resumo desta negociação. Esta cábula, como vocês sabem, é o nosso diário, é o meu diário de negociação. É aqui que eu, todas as semanas, todas as entradas que eu tenho no mercado, eu aponto, tento explicar ao máximo a minha entrada, o meu stop loss, o meu take profit, e numa posição lateral, que eu nunca mostro aqui, tento basear a minha análise por escrito. Tento dizer porque é que entrei, o que é que me levou a entrar no mercado, qual foi o meu raciocínio para entrar no mercado. Portanto, um pequeno resumo de uma, duas linhas, não mais que isso. Dizer alguma coisa como entrada, rompimento da área de consolidação, baseada de divergência no nível X, com stop loss abaixo da estrutura de mercado, e o meu primeiro take profit baseado precisamente na extensão 141.4, por exemplo, FIBO. Basicamente é isto que nós devemos escrever no nosso diário de negociação. Para quê? Para num futuro próximo, sempre que tivermos uma situação semelhante, podemos ir ver e realmente analisar o que tínhamos feito nessas negociações de tempos passados. É importantíssimo que nunca se esqueçam que isto é uma ferramenta essencial para quem trabalha no mercado financeiro. Termos sempre este registro das nossas entradas, para o bem ou para o mal. É importante termos sempre este registro feito. Portanto, voltando, a minha primeira entrada, eu tive um risco de 44 pontos para uma mais-valia de 126 pontos, portanto, o que significou um risco-reward de 1 para 2.8, 2.8% de rentabilidade na minha conta. A segunda entrada, eu tive um risco de 30 pontos, uma recompensa de 130 pontos, portanto um risco-reward fabuloso de 1 para 4.3. Na totalidade desta semana de trabalho, visto que eu não tive nenhuma entrada além destas duas entradas no mercado, tive uma recompensa não potencial, eu vou só alterar aqui, mas sim uma recompensa efetiva total de 7.1% esta semana no meu portfólio. Fantástica semana, como vocês podem ver, na qual eu só tive que acompanhar o que já vinha feito da semana passada. Muito bem, vou terminar só agora por vos mostrar o que é que realmente aconteceu desde que as minhas duas posições, os meus targets foram atingidos. O preço andou num range muito curto entre uma resistência, podemos dizer, a níveis de 1,37,6 e um suporte a níveis de 1,36,9. Portanto, enquanto
o preço, a ação do preço não sair para fora destes limites, podemos fazer duas coisas: ou negociar dentro deste range, esperar que a ação do preço suba a uma resistência com uma posição de venda e um target no nosso suporte, e vice-versa, esperar que o preço venha ao nosso suporte, não consiga romper para o downside e entrar numa posição de compra com o nosso target, a nossa resistência. Espero que tenha sido clara esta análise das minhas negociações da semana. Já sabem, estes vídeos estão sempre postados na nossa página oficial www.negociar-forex.com, onde tem lá muitos vídeos que podem sempre servir de base a quem já tira o curso para relembrar negociações passadas, tirar ideias de potenciais padrões, e também para quem ainda está na dúvida e quer realmente lançar-se neste negócio fabuloso dos mercados financeiros, tem lá tudo sobre o nosso curso técnico de negociação. Nada mais para esta semana, continuação de um fantástico fim de semana, e nós vemos para a semana, se Deus quiser. Um grande abraço.